pessoal, tudo bem? Vamos retornar ao nosso assunto de patrimônio. No bloco passado, nós fizemos uma abordagem geral, né, em relação aos elementos que compõem o patrimônio. Nós falamos que o patrimônio é o conjunto indivisível de bens, direitos e obrigações. Os bens e direitos constituem a parte positiva do patrimônio, chamada de ativo. As obrigações com terceiros, né, são a parte negativa, também chamadas de passivos não exigíveis. Perdão, de passivos exigíveis, na verdade. Ou seja, bens e direitos são os ativos e os passivos exigíveis são chamados de obrigação com terceiros. E o patrimônio líquido é o valor residual, chamado também de passivos não exigíveis. Estes sim não são exigíveis, por conta de serem recursos dos próprios sócios proprietários da empresa, que necessitam que a empresa tenha condições de distribuí-los. Legal? Nesse contexto, nós visualizamos que o patrimônio líquido é a diferença entre bens e direitos, né, menos obrigações, ou a diferença entre ativos e passivos. Bacana aqui? Mas, ao inverter, né, as obrigações com terceiros ou os passivos para o patrimônio líquido, temos a igualdade matemática, que os ativos precisam ser iguais, né, os ativos precisam ser iguais ao somatório dos passivos mais o patrimônio líquido. Então essa parte gráfica a gente vai ver a partir de agora. Fizemos uma abordagem geral, mais teórica, mas a partir de agora a gente vai entender essa questão. Mas por que os ativos precisam ser iguais ao patrimônio líquido mais passivo? Porque a contabilidade trabalha com aplicação versus origem de recursos. Não existe ativo que seja aplicado sem origem de recursos. Logo, as origens de recursos podem ser provenientes de capital de terceiros, que são os passivos exigíveis, né, ou obrigação com terceiros, ou capital próprio, né, dos próprios sócios da empresa, proprietários de capital. Legal? Então vem comigo aqui na tela para a gente aprender um pouco mais sobre isso. Bom, então o gráfico do patrimônio é representado por um balanço patrimonial, tá? No qual, do lado esquerdo, eu tenho os valores dos ativos, do lado direito, os valores dos passivos. Então, por que a expressão balanço patrimonial? Balanço requer equilíbrio. Ativo precisa ser igual ao somatório de passivo mais PL, ou da igualdade aplicação versus origem. Meus amigos, essa talvez seja a parte mais importante da contabilidade neste primeiro momento. Se vocês entenderem que toda aplicação de recursos requer uma origem, vocês já vão sair na frente da maioria dos candidatos. A questão de débito e crédito, que vai vir posteriormente, tem relação com isso. Mas não se preocupe com isso agora. Então, ou seja, qualquer aplicação de recursos precisa ter uma origem. Parece ser óbvio isso, né? E essa origem ou pode ser de capital de terceiros, que são as obrigações com terceiros, ou os passivos exigíveis, ou o capital próprio, né, proveniente de passivos não exigíveis lá do patrimônio líquido. Então, ou seja, o termo patrimonial tem origem no patrimônio da empresa, ou seja, conjunto de bens, direitos e obrigações, por isso o termo balanço patrimonial. Então, ou seja, a ideia básica da contabilidade é que os valores dos ativos sejam iguais aos valores dos passivos, sejam passivos com terceiros, sejam passivos com os próprios sócios acionistas da empresa. Legal? Bacana? Bom, então, ó, basicamente temos graficamente esse cenário aqui, ó. Ativo, bens e direitos. Tipos de bens: dinheiro em caixa, estoque, veículo, máquina, direitos. Direito de imposto a recuperar, direito de receber de cliente, direito de receber de um empréstimo que eu concedi. Passivo exigível, que é o passivo com terceiros, capital de terceiros. Fui financiado por fornecedor, fui financiado pelo meu funcionário que trabalhou e vai querer receber posteriormente, fui financiado pelo banco, né? Fui financiado pelo governo que me deixou pagar mais à frente. Então, ou seja, os passivos, né, vão financiar os ativos, assim como o patrimônio líquido. Capital social, a gente vai falar mais à frente, é justamente a parte que cabe ao aporte inicial de cada sócio, de cada investidor. É o quanto cada um colocou de dinheiro na empresa naquele momento, que vai sendo acrescentado, vai sendo acrescido com os lucros, né, que a empresa vai oferindo. Então eu posso pegar esse lucro e constituir reservas. Claro, se houver prejuízos, né, o patrimônio líquido vai ser reduzido, mas a ideia é que esse patrimônio líquido ele vai aumentando conforme os lucros. Então essa é a ideia do balanço patrimonial. Porque se eu tenho bem mais direitos, menos obrigações, eu tenho patrimônio líquido. Então esse patrimônio líquido aqui, para fechar matematicamente, precisa ser somado com o passivo exigível, para ele totalizar os meus bens e direitos. Então essa é a lógica.
Legal aqui? Beleza? Tá? Então, ou seja, origem de recurso. Patrimonialmente falando, a origem de recurso, ou ela vem de um passivo exigível, né, ou de um capital de terceiros, ou vem do patrimônio líquido de capital próprio. Só pensar o seguinte, cara, a empresa pegou um empréstimo, o dinheiro está onde? Está no banco. Qual é a aplicação do recurso? Aí eu vou fazer o que eu quiser com o dinheiro, mas já veio da onde o dinheiro? Veio do empréstimo. Peguei do banco. O banco é passivo. Aliás, o empréstimo é passivo. Então esse empréstimo é uma origem de recursos. Então eu preciso ter isso em mente. Se eu pego 100 mil reais emprestado, eu tenho 100 mil reais no banco, mas tenho 100 mil reais no passivo. Legal? Essa é a lógica aqui. E se o investidor da empresa coloca dinheiro na empresa, ele está investindo na empresa. A aplicação, a empresa vai dar a sua destinação, mas a origem é o patrimônio líquido. Então, ou seja, a origem no balanço patrimonial ou vem do passivo exigível ou vem do patrimônio líquido. Tá? Por isso chamado de origem de recursos. E a aplicação no balanço patrimonial sempre no ativo. Então, ou seja, eu só posso aplicar aquilo que tem origem. Se eu tenho 200 reais ou 200 mil reais de origem, eu aplico 200 mil reais na empresa. Então fica fácil a gente entender que os dois lados têm que bater. Legal aqui? Bacana? Tá? Então, ou seja, ativos são aplicações da empresa, né? Passivo exigível e patrimônio líquido são origens de recursos. O passivo exigível são considerados capital de terceiros ou recursos com terceiros e o patrimônio líquido considerado recursos próprios, né? Capital próprio. Legal aqui, gente? Beleza? Bom, então já sabemos que a representação algébrica do patrimônio líquido é justamente representada pela diferença entre ativos e passivos exigíveis, né? Ou seja, bens e direitos menos obrigações. Então, existem, a princípio, 3 estados a saber. Quando os ativos são maiores que os passivos exigíveis, ou seja, obrigação com terceiros, eu estou apresentando uma riqueza patrimonial ou uma situação líquida positiva ou superavitária. Exemplo, caixa é bem, estoque é bem, cliente direito. Se eu somar esses 3 ativos, 60 mil. Quando eu vou na obrigação com terceiros, tem que pagar salário de 5, fornecedor de 8, passivo exigível 13. Eu tenho 60 mil para pagar 13, então o que sobra para os meus sócios? 47. 47 é positivo, logo situação líquida positiva. Legal aqui, gente? Beleza? E o patrimônio líquido composto aqui de 27 mil de capital social, mais 20 mil reais de lucros que foram auferidos durante o exercício. Legal aqui? Então, meu PL positivo, situação líquida positiva. Segundo estágio, ativo menor que o passivo exigível. Ou seja, eu tenho menos ativos do que obrigações com terceiros. Então, eu tenho mais obrigações de terceiros do que ativos. Então, eu tenho passivo a descoberto aqui. Tá? Passivo a descoberto, né? Situação líquida negativa ou deficitária. Então, eu tenho aqueles mesmos 60 mil reais de ativos, só que eu tenho 10 mil reais de salário a pagar, 35 mil reais de fornecedor e 20 mil reais de impostos. 60 mil de ativo, 65 de passivo, então eu tenho um PL negativo de 5 mil reais. Um capital social de 27, mais um prejuízo acumulado de 32. Legal aqui, gente? Beleza? Tá? Então, ou seja, PL negativo é quando o passivo ele é maior do que o ativo. Eu tenho parte do meu passivo descoberto aqui. Terceiro estágio, né? Quando o ativo foi exatamente igual ao passivo exigível, né? Quando ele foi exatamente igual à obrigação com terceiros. 60 mil reais aqui, 60 mil reais aqui. Meu PL é 0. Tá? Ou seja, então situação líquida nula aqui. Né? Não tenho nem déficit, né? Assim, nem é superavitária, nem deficitária. Mas não é bom não, porque eu começo normalmente o meu estágio com PL positivo. Então para ele ficar zerado, porque eu tive prejuízo no período aqui. Legal? Então também não é uma situação muito boa não. Tá? Agora, existe um estágio que normalmente ocorre quando a empresa se constitui. Quando a empresa se constitui, normalmente os sócios, investidores, colocam dinheiro na empresa. Esse dinheiro na empresa é um capital próprio, fica lá no patrimônio líquido e ele é investido integralmente lá no ativo. Então tem origem, tem o verso aplicação. No primeiro momento, é bem comum de não ter passivo com terceiros ainda. Eu estou iniciando, né, a empresa. Então, nesse estágio específico, o meu ativo é exatamente igual ao meu patrimônio líquido. Ou seja, não há a existência de obrigação com terceiros.
Na prática isso acontece muito pouco, porque normalmente as empresas precisam ter passivos, né? Não vou dizer que é bom ter passivo, mas não necessariamente também é ruim, porque o passivo ele acaba postergando, né? Fazendo com que a empresa postergue o pagamento. Muitas das vezes isso é necessário. Legal aqui? Bacana? Tá? Então no estágio de constituição, normalmente a gente tem esse cenário aqui. Bom, então conclusões que nós chegamos, né? Conclusões. O patrimônio líquido está diretamente relacionado ao ativo, porque se houver aumento de ativo, aqui ó, se houver aumento de ativo, vou botar aqui ó, se houver aumento de ativo e o passivo não houver aumento, o meu PL vai aumentar, né? Se o meu ativo diminuir e não houver redução de passivo, o meu PL certamente vai diminuir também. Então, ou seja, PL relaciona-se diretamente com o ativo. Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença a vocês, eu peço desculpa, pois interrompi os seus estudos. Mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site Lá Concursos. Nós estamos oferecendo 3 opções de curso a preço bastante acessíveis aí. Tem curso até de R$20 aí, que é a parte de conhecimentos básicos, que é língua portuguesa, mais aquela parte de legislação. Temos 2 cursos específicos, assistente de administração completaço e um super curso básico de técnico de contabilidade. Qualquer um desses cursos eu garanto para você, se você estudar pela nossa metodologia, estudar, assistir as nossas videoaulas, garanto para você que ali tem todo o conhecimento necessário e suficiente para você ser aprovado. Só depende de você. Bacana? Maiores informações, tem um link aqui. Clica lá, conversa com o nosso pessoal do atendimento, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Espero vocês. Forte abraço. Tchau, tchau.